E gratidão, viu? Segunda ordem, você pode ter a junção de um outro rio de primeira ordem que vai se acumulando. Só que um rio de terceira ordem, ele só se forma quando dois rios de segunda ordem se encontram, tá? E assim sucessivamente. Você só vai ter uma ordem quando dois rios de terceira ordem se encontram. E aí forma toda essa malha fluvial aqui, tá? E baseado nesses conceitos, conseguimos aplicar o contínuo fluvial. A gente sabe exatamente Agora esperar de gradiente longitudinal a partir fazer o de primeira seguinte, eu vou ordem, quando diminuir ele se aqui. torna segunda ordem, depois de terceira ordem, quarta ordem. aí. Será que eu consigo controlar aqui? No início, Tá aqui, gravando, tá, gente? mais substrato mais PDC, mais sombra, e aí conforme ele Olha vai os amigos se reencontrando aqui. até ele chegar. Elô, Luiz, eu acho que o seu áudio tá aberto. Se você puder fechar. Não sei fechar. Será que eu consigo fazer isso? Fechou. Boa. Gente, vamos lá. Eu acho que nós podemos começar. Podemos, Kelly? Professora Beatriz está aguardando acesso. Deixa eu ver. Podemos. Estamos em 25. Aqui não apareceu a Beatriz, só apareceu a Andressa. Será que... Vamos só dar um minutinho para ver se ela entra. Agora a Rosana. Oi, Letícia. Oi, Rô. Boa tarde, Lu. Não se preocupa. Oi, Andressa. Boa tarde. Oi, Rô. Boa tarde. Vocês querem dar algum recado ou fazer alguma abertura, algum comunicado antes da gente iniciar? Não? Eu acho que não, Felipe. Então, tá bom. Pode continuar. Vamos começar, então. Pode ser? Que aí, conforme o pessoal for chegando, a gente vai acolhendo eles. Chegou a Luana, Patrícia, Andréia, agora a Débora, pediu para entrar. Leonan, Isabela, Lise, Rude. Nossa, quanta gente bacana. Tem muita gente linda. Agora não tem ninguém esperando na sala. Não vou deixar ninguém do lado de fora, hein? Só porque chegou atrasado, né? Não pode deixar do lado de fora só porque se atrasou. Então vamos lá. Gente, em primeiro lugar, gratidão, né, por terem voltado, não terem fugido de mim. Hoje o nosso encontro vai falar sobre a mediação de leitura. Eu tenho aqui um roteirinho básico para seguir com vocês, para a gente descobrir um pouco sobre como tratar os livros, né? Como transformar esse momento de leitura com a criança em algo bacana, diferente, mágico. Bom, no primeiro encontro, na segunda-feira, a gente falou sobre a arte de contar histórias e a gente viu as diferenças, né? Quando fazemos contação de história ou a narração de histórias, sabia que algumas pessoas não gostam desse termo contação de histórias? Alguns, inclusive contadores de história, não gostam de falar contação. Eles acham que acaba inferiorizando a arte, a performance da pessoa, do contador. Eu utilizo, eu não acho isso, eu não concordo. Eu acho que é um termo bem popular e que as pessoas, quando você fala contação de histórias, elas já meio que associam mais ou menos o que é. Mas esse termo foi um termo criado pelo Francisco Gregório, que é um contador de histórias brasileiro, muito, muito bacana, muito especial. Se eu não me engano, ele é da região norte. Mas a palavra contação, inclusive, ela não está no nosso dicionário. Se você escreve, aparece vermelhinho no Word,
né? Contação, porque não é a conjugação verbal de contar, né? Não tá correto. Então, se você escreve contação, não aparece, mas muitas editoras, muitos ambientes que promovem esses eventos, como o SESC, enfim, usam o termo contação de história, né? Ficou popular. Só que algumas pessoas preferem como arte narrativa. Aí vai da escolha de vocês. Então, nós falamos um pouco sobre a arte de contar histórias, como a gente pode oferecer isso para os nossos ouvintes, né? Que é com a ausência do livro. Eu posso, inclusive, contar uma história de um livro, mas eu não estou usando o texto do livro, né? Eu não estou usando a estrutura que o autor pensou quando ele escreveu o livro ou quando ele produziu, porque muitos autores também são ilustradores. Hoje a gente vai falar mais sobre esse lugar do livro como um objeto de comunicação entre o mediador e o seu ouvinte. Agora a Beatriz chegou. Então, depois que a gente entendeu essas diferenças, né, a gente vai fazer uma breve recapitulação aqui que eu falei com vocês, que o contador ele é aquele organizador de memórias, né? Aquela pessoa que faz com que a gente consiga organizar os nossos sentimentos, as nossas memórias dentro de nós mesmos e também no outro que nos ouve. A gente falou um pouquinho sobre a paisagem sonora, sobre a música, né? Daqui a pouco eu também vou falar mais um pouco sobre elas. Falou sobre a importância do ritual, de se contar histórias, a gente ter a prática, o hábito de fazer isso sempre. E foi um encontro muito especial. Hoje a gente vai falar também sobre a escolha do livro. E eu gostaria, antes de falar da escolha do livro, de mostrar um exemplo aqui, 2 exemplos que eu trouxe para vocês verem, para ver se fica claro para vocês quando vem um livro, principalmente um livro infantil, se fica claro para vocês qual é a faixa etária que esse livro é destinado. E também bater um papo sobre isso, sobre a questão da faixa etária, né? Que é algo que gera muitas dúvidas. Então, antes de começar a falar das técnicas da mediação, eu gostaria de fazer esse teste. Se vocês conseguem identificar, vendo o livro, para qual faixa etária. Vou colocar entre aspas e depois eu explico por que, se entre aspas, esse livro é indicado. Então, vamos conhecer esse livro aqui, ó. Bequamu. Bequamu. É um livro cartonado. O que significa cartonado? Que a capa dele é dura, mas não é só a capa dura. Ele é uma capa que é bem reforçada, ó, é tipo um papelão bem grosso. Olha a força que ele tem. Ele tem os cantinhos arredondados. A página dele tem um brilho, né? Ele tem um verniz, aqui um brilho, não é um material fosco, ó, pode ver que até reflete as luzes, né? E ele é um livro toque cinta, que significa que ele tem uma textura. Aqui a história começa assim. A ovelhinha faminta come, come, pede mais. Que som ela faz? Que som ela faz? Bé, a ovelhinha é fofa demais. Tic-tac, 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 tic-tac. Os porquinhos cor-de-rosa saltitam em compasso. Qual o barulho que ele faz? Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Eles dizem oink para você e depois pedem um gostoso abraço. Vamos dar um abraço, todo mundo?
Dá um abraço em si, assim, gostoso. E tem um toque cinta aqui do porquinho. Para quem que esse livro é indicado, gente? Conhecendo um pouquinho dessa história e vendo essas características dele. Educação infantil? Educação infantil. Acho que Qual educação infantil, né, pela questão sensorial também. pelo sensorial e para qual fase da educação infantil vocês acham? Olha esse cavalo, que gostoso pelo. 2, 3 anos. 2, 3 anos. 1 a 3. Então a gente está falando de bebê e de criança bem pequena, né? As crianças pequenas, são consideradas a partir dos 4 anos. Esse livro a partir dos 4 ou antes dos 4? Beco Amor. Antes dos 4. Seja os 4. Antes dos 4. Porque Acho que já dá para trabalhar com as sílabas com eles, né? Jardim 2. Também dá para trabalhar com as sílabas. Vai depender do projeto que você vai destinar para uma obra como essa. Concorda? Muito vai depender do trabalho que o mediador, ou a professora, ou o professor tem com aquele material. Mas, porém, contudo, todavia, às vezes, o próprio livro, o próprio projeto editorial acaba mostrando para nós a que faixa etária ou a que classificação esse livro foi pensado e destinado, né? Vocês falaram certinho, ele está ali para os bebês e para as crianças bem pequenas, né? Por quê? Que é os 3 anos e 11 meses. Pela questão sensorial, que alguém falou, que eu não vi quem falou, que não apareceu para mim. Pela questão da poesia e da métrica na escrita desse livro. A ovelhinha faminta come, come e pede mais. Bé! Que som ela faz? Bé! A ovelhinha é fofa demais. Tem uma rima, tem uma riqueza nas palavras, mas não tem uma história. Concorda? Esse livro não está contando uma história. Me veio até outra situação, né, agora, porque nem ontem nós participamos, né, uma live, uma transmissão falando sobre inclusão, e também nesse caso, né, para as crianças, né, deficientes visuais, né, tem toda a questão sensorial, sonora, e eles percebem, né, até você falou também dos aromas, né, na palestra anterior. É maravilhoso isso, Bru, porque você está oferecendo uma experiência para eles através do livro, né? Quando você oferece um livro de toque cinta, é isso que você faz, você oferece uma experiência para aquela criança, para aquele bebê. Por que que esse livro aqui não tem uma história dentro dele? Ele está mostrando para mim que, para a faixa etária que ele foi pensado, o texto ele é subjacente, ele não é o mais importante. Um bebê, uma criança bem pequena, e eu julgo, assim, quando elas já se tornam crianças pequenas, que a partir dos 4 anos, aí já começa a mudar um pouco. A questão dos códigos, das palavras, da história, já dá para a gente ir introduzindo melhor. Mas até esses 2 ciclos, a gente precisa oferecer muito mais questões. Mutou. ficou mudo. Estão me ouvindo? Sim? Agora sim. Tá bom. Então, o que ele vai oferecer? Vai oferecer situações que promovam para essa criança uma sensação, uma experiência através do livro. Então, o texto, a história, ela não é tão importante assim para o bebê, porque o bebê ele não está ainda entendendo
a história na sua essência, no seu todo. Ele está aprendendo uma cor, uma palavra, uma textura, um ritmo. É isso que está acontecendo com o bebê. Ele não está aprendendo a história. Ele pode aprender uma palavra, o som que aquele bicho faz. Então, esse livro, ele começa a mostrar para a gente a faixa etária que ele foi destinado. E para esse tipo de trabalho, só pode ser feita uma mediação de leitura, e não uma contação de histórias. Por quê? Você vai ter que usar o livro de qualquer forma. Ele já está te mostrando, ó, porque ele é algo sensorial. E quando a gente consegue oferecer isso para eles, para os bebês e para as crianças bem pequenas, é muito legal, porque isso daqui, gente, ó, virar a página, é algo que a gente precisa desenvolver e estimular neles. Essa pinça que a gente faz com a mão, ó, quando vai virar um livro, é algo que o bebê vai aprender também. E se eu consigo estimular desde bebê, desde o feto ali na barriga da mãe, né? Para quem é mãe ou pretende ser, ou tia, esse cuidado, esse conviver com os livros é a chave, o segredo para eu tornar aquele ser humano no futuro um leitor. Porque ele vai ter relação com o livro desde sempre. Então, o livro, às vezes na família, ele está naquele lugar assim, a gente vai ouvir uma história para dormir. Então, vou contar uma história para vocês para dormir, tá bom? Você ajuda? Lê, é para você dormir essa historinha. A Ruth entrando. Vamos ver se vocês vão conseguir dormir com a minha história, tá? Presta atenção. Vamos lá. Era uma vez um menino muito bonitinho e bonzinho chamado Dadó. Quando nasceu, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para a criança, e isso não é uma crítica, tá? Eu acho importante a gente contar antes de dormir. Mas qual é a relação que ela faz? Ler dá sono. O meu pai, a minha mãe, a minha pro lê para mim dormir, porque ler dá sono. Aí aquela criança vai crescer tendo essa relação com a leitura. Quando ela for ler para estudar, ou para deleite, ou algum momento assim, ela vai sentir sono, preguiça, vai ficar cansada, porque ela está acostumada que leiam para ela para dormir. E aí, esse é o nosso papel enquanto mediador, é transformar o lugar do livro na vida dessa criança, quando eu estou falando de criança pequena e de bebê, tá bom? Até dos adultos, né? Porque tem muito adulto que não tem costume de ler e que nem gosta de ler. E eu já vi até professor que não gosta de ler. Gente de outras áreas que são importantes, por exemplo, que precisa ler muito, como advogados, médicos, que não gosta de ler. E aí, como que a gente conquista, por exemplo, um leitor na fase adulta? Como é, Lucélia? Você acha que a gente vai, quando vai tentar conquistar um leitor, estimular a leitura, e já é uma pessoa grande, se eu ofereço para ela, por exemplo, vamos começar pelos clássicos. Machado de Assis, você leu na escola? Quem leu Machado de Assis na escola? Levanta a mão. Eu li. Machado de Assis é maravilhoso, é muito gostoso. Só que para uma pessoa que não tem relação com a leitura, não vai se dar bem com Machado. Vai ficar com preguiça de ler. Porque o Machado, ele é uma experiência de leitura, não é? A gente aprende termos que a gente não conhece, o jeito que ele escreve as suas histórias, tudo isso faz parte de um universo. Só que para eu ler gostoso Machado de Assis, eu preciso ter antes o hábito de ler. E geralmente, nas escolas, para vestibular, é a leitura obrigatória. Tudo que é obrigatório
fere nosso princípio humano de liberdade. Pode ser até gostoso, mas por ser obrigatório, a gente vai torcer o nariz. Porque nós, seres humanos, nascemos com uma gana de liberdade, né? Quantas vezes a gente já não teve os nossos direitos cerceados, tolhidos, por conta de questões sociais? E a gente não gosta que isso aconteça. Então, quando alguém fala assim, leitura obrigatória, já causa uma barreira. Se fosse obrigatório comer pudim todos os dias, eu tenho certeza que um monte de gente aqui que gosta de pudim não ia querer comer pudim. Não é? Se fosse obrigatório. Claro que uma coisa obrigatória assim tão deliciosa, a gente ia relevar, né, várias vezes. Mas o que acontece? Quando eu quero conquistar um leitor, eu preciso começar do começo. Se é um adulto, eu vou começar com a literatura infantil. Felipe, eu sou um homem de 34 anos, eu vou começar a ler literatura infantil, ler livro de criança? Por que não? Eu não sei vocês, mas se você já tem uma relação com livro infantil, com livro de criança, tem cada história linda, tem cada história com fundo filosófico, emocional, por trás dessas histórias, que é tão maravilhoso que quando você lê, você chega a se emocionar. Ah, o Não livro tem da livro? Gralha, tem. O livro da Gralha, Felipe. Nossa, é verdade. É uma história linda que chega a emocionar, gente. Como não é um prazer ler um livro desse? Um livro que você vai demorar minutos para ler, que você vai começar e terminar, porque isso é muito importante para a gente estimular a leitura, esse começo, meio e fim, porque a gente precisa conquistar esse objetivo. Ah, eu conquistei, eu vou para a próxima etapa. A leitura, ela é um hábito que a gente adquire. Então, quando eu faço a leitura de um livro infantil, eu estou treinando o meu olhar para a leitura, para a atenção, para esse lugar do mágico, da fantasia e do conhecimento. Se eu começo com um adulto que não gosta de ler, indicando um livro, mesmo que seja um best-seller, por exemplo, lê A Culpa é das Estrelas. É um livro mais fácil de ler do que Dom Casmurro. É um best-seller, ele vendeu muito. Só que ele é um livro grandão. A pessoa vai ter sono, vai ter dificuldade para terminar, ela vai ficar com preguiça, tudo isso. Quando que, se ela fosse ler um livro infantil, ela ia terminar rapidinho. Desse, ela passa por um outro, que passa por outro e outro. De repente, ela está lendo Machado de Assis não por obrigação, mas porque ela quer conhecer um pouquinho da nossa literatura nacional, que ela quer conhecer um pouquinho desse ser tão excêntrico, tão fundamental para a nossa cultura, que é o Machado. Ela não vai pela obrigação. Então, o processo de leitura, ele precisa começar do começo, dos livros infantis. Aí você fala assim, mas eu não estou lendo de verdade, porque é um livro infantil. Mas isso não é um livro? Não tem começo, meio e fim? Né? Então, é um livro. Quantos livros você consegue ler por mês? Se for infantil, pode ser até 10, 15. E aí você vai aumentando conforme o tempo e a sua prática. É maravilhoso quando a gente tem essa noção. E a nossa pretensão de estimular como mediador de leitura o interesse nos livros. O próprio projeto editorial, ele faz isso, né? Ele começa a nos dizer para quem aquele livro foi feito. E a gente só precisa prestar atenção. Por que eu percebo que é para o bebê? Além da rima e de ser toque-cinta. É um livro duro, pode jogar no chão que não vai estragar, ele não tem pontas. Ele está mostrando que é para o bebê experimentar, não é para ficar lá na estante bonitinho, decorando. É para fazer com que passe de mão em mão.
que a gente transforme e dê acesso aos livros, porque com isso, gradativamente, a gente vai trazendo o tempo de escuta desse bebê, dessa criança bem pequena, para que quando ela se transforme numa criança maior, num adolescente ou num adulto, ela tenha uma relação com o livro diferente. Vou até contar para vocês uma coisa, né? Experiência minha. Eu tenho 3 sobrinhos, mas os 2 últimos, eles chegaram há 3 anos na minha vida. O primeiro sobrinho, o João, ele hoje tem 8 anos. O nome dele é João Pedro. Na escola dele, tem vários Joões Pedro. Ele é conhecido como João dos livros, porque na sexta-feira, dia de brincar, ele levava livro. Desde bebezinho, ele tinha essa vivência com os livros, porque ele tem um tio contador de histórias que ama livro, que só apresentei ele com livros, que conta história direto, que fazia com que a história seja gostosa para ele. Então, ele levava livros. Então, as crianças se referem a ele como João dos livros, porque desde bebê ele tem essa referência. Então, por que a gente não pode fazer isso com o Tiago, com a Letícia, com a Lucélia, com o Vitor, com a Jéssica, a Camila, com todos, né? No nosso grupo. E qual vai ser o limiar, o fino trato da escolha entre livro, mediação e contação de histórias? Quando eu quero desenvolver algum projeto que eu queira trabalhar algo específico. Por exemplo, esse daqui, ele tem que ser uma mediação de leitura. O próprio livro me mostra. Por que eu selecionei ele para mostrar? Porque eu acho ele muito legal, que até ele traz os sons dos bichos, né? Para a gente brincar com as crianças. Escrito bem grandão, ó. E isso é muito divertido de brincar com eles. Quem nunca? Como é que faz o cachorro? E o pato? E o gato? E aí aqui a gente deixa mais difícil, ó. O cavalo, a vaca, o porco. O porquinho também é mais difícil. Oink, oink. Sabia que a gente, brasileiro, não estou falando nem de quem fala português, que tem outros países que falam, mas o brasileiro, ele tem uma musculatura que permite a gente, por exemplo, falar a palavra maçã. Quem aqui convive com estrangeiros ou conhece algum estrangeiro? Levanta a mão para eu saber se alguém aqui convive ou conhece. A Mary disse que sim. Gente, pede para o estrangeiro que vocês conhecerem falar maçã, para ver se eles conseguem fazer esse som do san. É muito difícil. Eles têm muita dificuldade. Tem um amigo meu que é colombiano, ele fala assim, Felipe, não dá. Ele fala bem português, mas esse som, maçã, é muito difícil, o san. Porque a gente tem uma musculatura que a gente desenvolve quando é bebê, quando é criança, para falar a nossa língua, que é diferente do inglês, que é diferente do espanhol. Por isso que fica tão marcado quando você sabe que a pessoa é gringa, você fala, aquele ali é gringo. E quando a gente vai no território deles e fala a língua deles, mesmo que fluente, eles também percebem que tem diferença. Porque a musculatura, ela é desenvolvida. A nossa voz, ela é o maior enigma da medicina nesse sentido, porque a gente tem um aparelho digestivo, que vocês sabem para que serve. A gente tem um aparelho respirador, um aparelho neurológico, mas a gente não tem dentro do nosso corpo um aparelho fonador, por exemplo. Não tem um músculo, um órgão que guarda a nossa voz. A nossa voz é o ar aqui passando aqui, ó, exatamente, os alemães com a letra R. É o ar passando pelos nossos órgãos que vibram as pregas vocais. Não é a prega vocal que guarda a nossa voz, elas só vibram para emitir o som. Isso faz muito sentido quando a gente para e pensa assim nas pessoas da nossa família. Quando você liga,
quero falar com o fulano. Nossa, você tem a voz igualzinha da sua mãe, você tem a voz igualzinha do seu pai, você e suas irmãs falam sempre iguais. Já aconteceu isso com vocês? Porque é muito comum que a gente tenha a voz parecida, porque é a nossa referência auditiva. E isso é treinado também na infância. E quando eu tenho a possibilidade de trazer uma mediação de leitura que estimule essa musculatura, que estimule a articulação, a oralidade, eu estou cumprindo meu papel enquanto educador. Eu estou trazendo algo sensorial que vai estimular, inclusive, a oratória dessa criança, desse bebê. Professor, Então, nesse... posso Oi. colocar só um exemplo? Pode, lógico. Eu faço parte de um coral filarmônico, né? Lá no budismo. E o coral das crianças lá do Japão, eles ensaiaram Aquarela do Brasil perfeito. Assim, sem... quando eu vi assim, a dicção das crianças e não, as palavras, assim, não tinham o sotaque, né? Então, isso da prática, né? Também, principalmente da linguagem, né? De desenvolver, enfim, vai muito também do incentivo, né? E que é exatamente o que você está falando Da disciplina. Da disciplina, né? Principalmente. É muito difícil. Nossa, ainda mais japonês, que adora pão, né? Eles e parece uma coisa caricata, mas não é, tá, gente? Eu tenho família que mora no Japão, fui pro Japão, já fiquei um período lá, e eles têm um sotaque muito forte. Para as crianças conseguirem cantar sem sotaque, foi um treino de disciplina, assim, rigoroso. Que lindo! Você vê como é possível, só que é algo que a gente precisa estimular. Esse é um grande diferencial e um grande detalhe para quando a gente vai escolher entre contar história ou mediar uma leitura. Se eu quero trabalhar essa questão da oratória, do desenvolvimento da fala, da escuta, de uma série de outros pontos, você pode optar pela mediação de leitura, o respeito ao texto original, se é uma coisa que envolve poesia, que você precisa dessa fala poética. Lembra que eu disse no primeiro encontro sobre a escolha da história? Deixa a história te escolher, aquela história que te emociona, que chama a sua atenção, que você faz ficar quentinho o coração, é essa história que você tem que contar. É para ela que você veio. Então, isso também acontece com os livros. Quando você mais conhece o repertório da literatura infantil, melhor e mais oportunidades a gente tem para oferecer isso para as crianças, né? Então, deixar a história nos escolher também é importante para a mediação de leitura. Quando você lê uma história e fala, eu preciso contar essa história. Eu preciso urgente contar essa história para as minhas crianças. Aí você vai escolher se você quer mediar ou contar. Falando agora sobre os procedimentos, né? Alguns vão ser parecidos com os procedimentos da arte de contar a história. Outros não. Mas eu gosto também de trazer de novo para confirmar algumas coisas que a gente já aprendeu. Vocês podem me interromper e perguntar sempre que quiserem, tá bom? Vamos lá. Deixei o livro me escolher. Olha, eu conheci essa história aqui. Dadó é ranzinza e tem a sua própria nuvem cinza. Essa história é da Fafá Conta e do Alexandre Rampazzo. Dadó é o apelido do Eduardo. Na verdade, o apelido dele era Dado. Só que ele se tornou um menino muito ranzinza. E porque ele reclamava, as pessoas começaram a apelidar ele de Dadó, porque ele só reclamava. E o Dadó, diferente das outras crianças, ele ganhou um presente quando ele nasceu. Uma nuvem.
Só que essa nuvenzinha que ele ganhou de presente, de tanto que ele reclamava e se queixava e não era grato às coisas, começou a ficar cinza. E aí o que acontece com o Dadó quando a nuvem fica cinza, não vou nem contar para vocês. Quando essa história aconteceu, e eu falei assim, meu, que história legal, que livro lindo, quero contar essa história. Ela me escolheu. Eu percebo que, de repente, na minha convivência com as crianças, eu tenho alguns dados em casa ou na escola. Sabe aquele que reclama de tudo? Ah, Vivian, não acredito que você vai me fazer contar o final dessa história. Ah, não, Vivian, pelo amor de Deus. Tô brincando. Depois eu conto. Essa história me escolheu. Eu falei, não, eu preciso contar. Quantas vezes a gente não é meio dadó? Não é? A gente, às vezes, se torna dadó, viu, gente? Olha, eu conheço cada um aqui que eu vou falar para vocês. Não é fácil. O que vai acontecer quando eu li o livro e ele me escolheu? Eu vou investigar sobre ele. Quem é a Fafá Conta? Ah, eu sei que a Fafá tem um canal no YouTube de contação de histórias. Vou mostrar a carinha dela aqui para vocês. Ah, vou investigar sobre a Fafá. Ela é muito legal. Aí o Rampazzo, quem é o Rampazzo? Ah, o Rampazzo, nossa, ele tem uns livros bem ilustrados. Ele é um ilustrador famoso. Tem livros escritos e tal. Vou ler a biografia deles, vou começar a pensar nos meus dadós. Vou trazer a minha referência para o momento que eu for contar, fazer a mediação dessa leitura. E aí, eu preciso trazer todas aquelas dicas que a gente fez para o livro, para a mediação. A única coisa que eu não vou trazer quando eu escolho fazer mediação é os objetos, porque eu estou já com um objeto na mão, que é o livro. E aí, o que eu escolhi? Por que eu escolhi a mediação? Pela poesia desse texto. Pode ser que eu contando essa história não fique tão legal quanto você lendo o texto que a Fafá produziu. Entende? E é assim que eu vou selecionar se é uma história para contar ou para mediar. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu contar o final da história para elas não ficarem curiosas? A gente pode copiar o modelo da Fafá, que ela tem a anteninha captadora. Essa anteninha a gente pode reproduzir ou a gente tem que inventar um modo de contar a história? Você pode? Quem perguntou isso? Não vi aqui, não apareceu para mim. Amanda. Oi, Amandinha. A Fafá tem essa introdução. Lembra que no encontro de contação de histórias eu falei sobre você pescar a escuta da criança? É exatamente isso que a Fafá faz. É você tentar o seu jeito de chamar a atenção dela. Ela tem a anteninha capitalizadora das histórias. Você pode ter o livro, você pode fazer um aquecimento, algo que faça a criança prestar atenção durante aquela história. Não a história no comecinho, vou contar uma história, eu vou mediar uma leitura para vocês, já pega e começa. Não, eu faço esse pré-aquecimento. Foi um dos que a gente fez lá lembra? Mão para frente, bate palma e esfrega. Você pode criar o seu, como o dela. Ela quis trazer um objeto. Tem uma amiga minha que usa um chavilhão, que é um instrumento que ela junta várias chaves num negócio redondinho assim, e aí ela vai tocando e ela pede para você escolher uma chave. Quando você escolhe a chave, ela conta a história daquela chave para você. Então, pode ser que seja a história que ela já tinha preparado para contar, mas essa brincadeira de você escolher, de vir, você traz a criança, o seu ouvinte, mais pertinho de você. Entendeu? Respondida, Amandinha? Sim? Então tá bom. Vamos aproveitar que eu falei que eu ia ensinar algumas outras, né?
formas da gente chamar a atenção das crianças. Inclusive, eu comentei com vocês sobre o psiu, né? Que alguma pro comentou aí. E tem o psiu. Lá acho que foi a Kelly que comentou, né? Tem que ficar chamando a atenção das pro que pede para ficar fazendo silêncio. Desse jeito. Vocês sabem de onde que vem esse psiu? Psiu. Alguém sabe a origem disso? Deve ser da Alemanha aí que alguém falou, só pode. De alguma governanta aí alemã, de algum internato coletivo. Na verdade, o psiu é uma variação, é uma abrasileirada do x. O que é o x? Os chineses, eles são um povo milenar, né? E muito inteligente. Os chineses descobriram que esse som aqui, ó, o xi, ele faz com que a nossa frequência cardíaca bata mais devagar, que o nosso coração bata devagar, bata cadenciado. Então, por que eles descobriram isso? Esse som de é o mesmo som que o bebê ouve no feto no começo da vida e o som que fica ali quando ele está na barriga da mãe. Por isso é um som relaxante. Se vocês forem pesquisar no YouTube, tem vídeos de mães que usam secador de cabelo próximo do berço para relaxar os bebês, por causa desse som. Aí a gente abrasileirou para pedir silêncio. E como que eu uso isso para contar história? Eu gosto muito, porque quando eles estão bem agitados, isso tranquiliza. Além de você conseguir... Ai, Felipe, desculpa, mas a gente sempre piora as coisas, né? Dependendo, sim. Algumas coisas, sim. O que eu faço? Quando eu descobri isso, além de eu conseguir o silêncio deles para a história começar, eu estou acalmando eles. Mas a gente vai oferecer de uma forma lúdica também. Por exemplo, tem dois jeitos, tá? Um é o jeito do presencial e o outro é o jeito do remoto. Eu vou ensinar para vocês. Do presencial, eu sempre, antes de começar a história, antes de começar o dia, eu combino com aquele menino ou com aquela menina mais bonzinho, mais boazinha. Sabe aqueles que ajudam sempre a gente? Tipo aqueles que não dão trabalho, como os Filipes, que são bem bonzinhos, assim, sabe? Que não dá trabalho, que é um anjinho de candura. Eu vou combinar assim, Felipe, o Pro vai contar uma história hoje e pode ser que o pessoal não faça silêncio. Se eles não fizerem silêncio, eu vou começar a fazer um som assim, ó. Você faz igual quando eu estiver fazendo? Para ver se eles conseguem imitar? Aí combino com o Felipe é bem bonzinho. Aí eu tô lá tentando contar a história e tal, aí eles estão daquele jeito, né? Aí eu fico assim, ó. Desculpa, Felipe. Aí um vai vendo o outro, que vai vendo o outro, daqui a pouco eles estão. Aí eu brinco, eu paro. E tá vendo? O neném é instintivo, né? Aí o que acontece? Além deles começarem a fazer silêncio, eles estão ficando mais calmos, porque isso não é místico não, tá, gente? É real, o coração vai bater mais devagar quando ele ouvir esse som. Depois vocês pesquisam pra vocês verem que não é mentira. Aí eu tô acalmando eles. Funciona muito com as crianças. E é bem gostoso. De repente, quando eles fazem... Agora vocês querem ouvir uma história? Aí a gente começa a história depois.
faz a sua anteninha, ou você pode aquecer, ou esse simplesmente ser o seu aquecimento para a história começar. Aí no remoto, como eu faço? Vou fazer com vocês. Ah, não, vou fazer no dia do remoto, que é para vocês participarem. Não vou fazer hoje não, vou fazer na sexta-feira. Tem esse xi, eu ensinei esse da bater na cabecinha, e mão para frente, bate palma e esfrega, né? Cadê? Onde eu anotei aqui? Esse também é interessante. O outro eu vou ensinar na... Nossa, agora as palavrinhas se perderam aqui, sabia? Nossa, que louco! Eu tinha anotado, gente. Enfim, coisas do Saci. Na sexta-feira eu vou ensinar como fazer esse no ambiente remoto, tá bom? Esse do Xi, que ajuda bastante também para a gente chamar a atenção antes da história começar. Aí eu escolhi fazer uma mediação dessa história da Fafá. O que eu posso usar? Eu posso usar uma música de fundo? Posso, não posso? Não é muito legal? Lembra que a gente viu sobre a paisagem sonora? Lembra? Sim? Não? A Lê disse que sim. Então, eu vou pegar uma música que tem a ver com criança. Quem conhece Bola de Meia, Bola de Gude? Vocês conhecem essa música? Bola de meia, bola de gude. Conhece? Sim, sim, sim. A Letícia não conhece. Letícia, essa música é do Milton Nascimento, se eu não me engano. É do Clube da Esquina. Eu vou colocar ela, porque ela é uma música que fala sobre menino, né? Brincar. E é uma música leve, gostosa, que a gente, talvez vocês até conheçam, já tenham ouvido, só que vocês não tenham feito relação com a música ainda. Mas talvez vocês tenham escutado sim. Dodó é ranzinza, tem a sua própria nuvem cinza. Da Fafá Conta e do Alexandre Rampazzo. Vamos ouvir? Quando nasceu, Eduardo de não sei do que, de não sei das quantas, ganhou uma nuvem de presente. A nuvem era branquinha e acompanhava Eduardo de não sei do que, de não sei das quantas, aonde ele ia. Mas Dado, como era chamado devido ao nome muito espichado, achava-se muito azarado. E Dado de tudo reclamava. Só o lado ruim ele enxergava. Sua nuvem ficou cinza de tanto ele ser ranzinza. E tanto Dado fazia que olha o que acontecia. Se ia brincar no parque, errava o dia. Na manhã do passeio com a escola, ficava doente e perdia. E quando o sol fazia em cima do Dado, chovia. Então, certa vez, ele quebrou a perna e correr já não podia. Tudo bem, eu nem queria. A essa altura, o apelido de Eduardo já tinha mudado. Agora, olha só, era Dadó. Até que um dia...
mas sempre tem um dia. Até que um dia a nuvem cinza ficou enroscada no batente. Dadó não viu e saiu de casa, se sentindo diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A nuvem cinza... Na escola foi comer e a mordido fez o dente perder. Se antes isso faria enfurecer, agora Dadó a alegria não podia conter. Quem estava em volta dele não o reconhecia. Dadó contava o caos com alegria. Ao redor dele, todo mundo ria. Um novo Dadó surgia. Chegou em casa e a nuvem cinza foi encontrada. Com um abraço, acolheu sua companheira mal-humorada. O abraço foi tão forte, que a nuvem choveu e até um pouquinho doeu. Mas um alívio nos dois surgiu e um arco-íris se abriu. E agora, faça chuva ou faça sol, num dia feliz ou bem normal, o que o menino ranzinza faria era ser dado com alegria. E a nuvem branquinha, um sol sempre trazia. Ver o lado bom era só o que conseguia. Ser feliz era o que dado podia. Foram, firim, fim, fim. Essa história chegou ao fim. É muito bonitinha essa história. Eu gosto muito dessa relação que eles fazem com você estar sempre mal-humorado, transformar o seu entorno com aquilo e, de repente, você abraça suas dores, aquilo que está fazendo até que chova. E você consiga ir adiante e em frente. Essa história do Dadó me escolheu. Quando a gente vai fazer uma mediação de leitura, a gente também precisa perceber que, para chamar a atenção das crianças ou do meu ouvinte, eu preciso entender qual é a faixa etária que eu trabalho. Conhecer um pouco mais o meu grupo, as minhas crianças. Porque quando eu conheço eles, eu sei adaptar a história. Essa daqui, por exemplo, vocês recomendariam para qual faixa etária essa história? Para qual ano? Escrevam ou falem. 8 ou 9. Terceiro ano, o Fundi 1. A partir dos 9. Para todos, a Mary. Ou a Mary. Até os 10. A minha irmã tem 21 anos e amou. Que bom. Ó, por que que a gente ama essa história? Porque a gente pode... Tá vendo que é muito relativo, é aberto para a faixa etária? Porque é o jeito que você conta ou que você media. Por exemplo, eu posso contar essa história para crianças de 4 anos. Só que ao invés de fazer a mediação de leitura, eu conto ela. Eu posso trazer objetos para contar, eu posso trazer um personagem, ou só contar de boca mesmo, né? Mas eu posso trazer as minhas palavras para contar essa história para uma criança menor. Se eles são maiores, eu posso fazer a mediação de leitura, porque as imagens, elas conversam também
muito com o livro e com a faixa etária. Se eu quero contar para um adulto, eu posso contar de um outro jeito. Mas tá vendo como ele é acima de 70 também, é verdade, que como a arte de contar história, de você trabalhar com livro, fazendo uma mediação, ela é tão ampla. Eu posso adaptar para os maiores com uma contação, ou para os menores. Ou eu posso indicar para quem ainda está na fase de alfabetização, que ainda não lê, ou para quem já começou a ler, porque não é letra bastão esse livro. Também é uma diferença. Quando eles ainda não são letrados, eles estão ainda sendo alfabetizados e aprendendo a ler, eles têm dificuldade, né? Com as letras minúsculas e maiúsculas. Então, pode ser que seja uma forma de eu trazer a mediação para estimular essa conquista através do texto do livro. Eu vou escolher de acordo com a minha necessidade. O mais importante é ter boas histórias. E aí, o que você vai fazer? Bancou a detetive, descobriu tudo sobre a Fafá e resolveu contar essa história. O que eu gosto de fazer? No momento que eu estou estudando a história, eu divido ela por 5 estações. Por que 5 estações? 5 momentos que eu vou trabalhar o meu raciocínio para não esquecer nada dessa história. Mesmo que você está lendo, mesmo que você está lendo. Quando você escolhe fazer a mediação de leitura, você precisa ler muito o livro. Você precisa entender sobre o trabalho que foi feito, você precisa ler os detalhes da ilustração, para você trazer isso para o momento da sua mediação de leitura. Eu percebo que esse livro é totalmente cinza, ele é totalmente cores pastéis, não é nada muito vivo. Fica bem assim, chuvoso mesmo. O livro, ele tem cara de chuvoso para mim. Quando eu vejo a carinha do Dadó, me diz alguma coisa. A frustração dele. Eu preciso começar a investigar isso. Então, eu vou dividir cada história que eu vou fazer a mediação em 5 pontos. Durante esses 5 pontos, eu preciso trazer a interação das crianças para o meu momento. Como assim interação? Se você está lendo um livro para alguém, você precisa interagir com essa pessoa. Sabe por quê? Ele pode dispersar muito fácil, seja uma criança, um adolescente, um bebê. E pode ou desestabilizar a sua atividade, ou ficar quietinho, mas viajando na maionese, sem prestar atenção. Então, o que a gente faz? A gente traz eles para a história. Por exemplo, quando está aqui, nessa história, eu vou usar essa história que eu mediei de exemplo, tá? Na manhã do passeio com a escola, ficava doente e perdia. Gente, que triste. Quantas vezes isso aconteceu? Quem já aconteceu isso aqui? Levanta a mão. Ficou doente no dia do passeio na escola. Que passeio que era? Interage com eles. Já pensou como o Dadó se sentia? Ele se sentiu desse jeito. Não é triste, gente? É triste. Pé com amor. Como é que a galinha, como é que a ovelhinha faz? Bé, bé. A ovelhinha é fofa demais. Escolha momentos para interagir com eles. Eu faço isso 5 vezes. É uma dica, vocês podem fazer menos ou mais. Para quê? Para que a história tenha um bate e volta quando você está fazendo a mediação. E eles te escutem, porque você também está escutando eles. Sabe aquilo de você estar contando a história e a criança... Pro! Shhh! Rafaela, deixa eu terminar a história e depois eu continuo. Pro, deixa eu só falar um pedaço. Não, Rafaela... Rafa...
Vou contar a história, depois você fala. Depois, não vai ter importância para a Rafaela aquilo que você está falando. Não vai fazer sentido. Ela queria compartilhar naquela hora, que fazia sentido com a história. Então, não é gostoso. Oferece esse momento para eles e combina. Gente, vai ter momento na história que a gente vai ter que ficar em silêncio para prestar atenção na leitura. Mas vai ter momento que eu vou precisar da ajuda de vocês. Será que vocês me ajudam? Sim? Letícia? Lucélia, você me ajuda? Ah, tá bom. Então, vocês vão me ajudar. Combinado. Aí você interage com eles. Então, no mínimo 5. Por que 5? Porque eu posso lembrar nos dedos da minha mão. Se eu quiser, eu posso colocar até a inicial da frase ou da página aqui no dedo da mão para não esquecer. Para quando eu estiver fazendo a mediação, eu conseguir oferecer isso para eles. Essa interação. Beleza, decidi. Eu vou perguntar uma coisa aqui, eu vou comentar com eles uma coisa aqui, eu vou pedir para eles fazerem um som aqui. Tem uma chuva nessa história, não tem? Aqui, ó, só em cima de dado chovia. Vamos fazer o som de chuva? Todo mundo? É assim, a gente vai bater um dedo assim na palma da mão, todo mundo junto. Depois a gente vai bater 2 dedos. É uma chuva fraquinha. 3 dedos. 4 dedos. 5. Parece uma chuva de verdade quando está em grupo. Quem já fez isso sabe. Fica muito legal. Aí eu estou interagindo com eles quando eu estou lendo o livro. Eu estou despertando o interesse deles nesse livro. Quando eles estiverem em casa lendo, eles vão fazer igual você. Eles vão querer fazer com a mãe, com o pai, com o primo, com o irmão, com a irmã. Então, escolhe momentos. Outra dica que a gente tem que falar quando vai fazer mediação de leitura. No momento da sua leitura, do seu estudo, você tem que destacar as palavras-chave. O que é isso de destacar palavras-chave? Ou você entender quais são as palavras-chave? É aquela palavra que você vai dar mais ênfase, que você vai pensar na imagem que aquela palavra te traz na hora que você estiver lendo. Por exemplo, mais dado, como era chamado, devido ao nome muito espichado, achava-se muito azarado. Azarado me dá uma cara assim de... Como que é a cara de azarado de vocês? Tipo, azarado. Você achava muito azarado. Porque quando eu escolho essas palavras e eu tenho noção delas, eu consigo reagir melhor ao texto. Aí eu vou ler também aqui, por exemplo, ranzinza. A minha cara de ranzinza. Aí quando for. Sua nuvem ficou cinza, de tanto ele ser ranzinza. Ranzinza. Eu mudo o tom quando eu estiver lendo. Porque eu vou escolher essas palavras-chave. E para a parte boa também. Quais são as partes boas? As palavras fofinhas desse texto. Quem estava em volta dele não o reconhecia. Dadó contava o caos com alegria. Ao redor dele, todo mundo ria. Um novo Dadó surgia. Eu começo a destacar as palavras que eu quero trazer para a leitura ter vida. Porque, gente, ninguém vai aguentar você lendo assim. Chegou em casa e a nuvem cinza foi encontrada. Com um abraço, acolheu sua companheira mal-humorada. O abraço foi tão forte que a nuvem choveu e até um pouquinho doeu. Mas um alívio nos dois surgiu e um arco-íris se abriu. Não fica gostoso, né? De ver. Eu não ia querer ver alguém mediando uma leitura assim para mim. Pensa, a leitura é um deleite. Nem podcast é assim. A leitura é um deleite. Então, o abraço foi tão
forte que a nuvem até choveu e um pouquinho doeu. Mas um alívio nos dois surgiu e um arco-íris se abriu. O alívio, olha que palavra boa para falar. Alívio. Quando te dá um alívio de verdade, né, Luciana? Tá apertado assim para fazer o xixi, agora ela faz xixi. Ai, que alívio. Não é uma alívio? Olha que palavra gostosa de falar. Então, escolhe essa palavra para você caprichar na hora que estiver fazendo a leitura. Aí você começa a preparar esse texto para uma performance. Você não está simplesmente lendo, você está fazendo uma mediação de leitura, que é ler com amor, ler com carinho. Felipe, tive uma ideia. Posso decorar o texto? Porque aí eu não preciso do livro, só mostra a imagem, ó. É muito melhor de cor, não é? Eu acho que de cor, não. Mas de coração. De coração. Porque se você decora a história, seja para contar ou para ler, você fica automático. Você fica assim, tenso, porque você quer lembrar as coisas e quando você esquece, você olha para cima assim, ó. Como se você estivesse pegando lá dentro da cabeça. Percebe? Quem quer lembrar alguma coisa sempre olha assim, ó. Aí você perde o tempo. Na hora dessa dispersar, não tem problema. É para ser uma brincadeira. Vamos dispersar. Quando chover bem, eles bater palma, a gente ó. Se não der certo, você vai fazer um combinado com eles. Parou a história. A gente vai precisar primeiro aprender a se educar para ouvir. Eles vão fazer com que dê certo, porque vocês não querem ouvir o final da história, eles também vão querer. Mas se eles se dispersar, você vai dar assim seu jogo de cintura para fazer eles voltarem para a sua. Então, quando você decora a história, gente, é muito difícil. Porque você fica automático. Até a leitura não fica gostosa. Então, se você se propõe a fazer uma mediação, faça uma mediação. Faça. Não precisa se preocupar em decorar, precisa se preocupar em estudar a história. A descobrir, a esmiuçar ela, ver tudo que tem. Eu vou ver, o professor falou dos momentos, né? Vou interferir, eles vão interferir nesse momento, nesse. Tem essas palavras, eu gostei dessa. Eu gosto muito de alegria. Alegria! Quando eu for falar alegria, eu vou falar assim, alegria! Alegria! Aí já bota a Ivete lá e fica todo mundo, vamos dançar no final, igual o Dodó. Olha que delícia! É isso que o livro promove, para a gente virar a chavinha do livro que dá sono, entendeu? Aí você já muda total aqui com essa história. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Você vai fazer de acordo com que... Se a história é uma história mais emocionante, uma história que vai fazer eles refletirem, ou de um caso real, né? Você pode fazer algo que traga essa emoção, algo que mexa com essa coisa que a gente está estudando tanto, né, da inteligência emocional, que você saiba, ajude eles a identificar essas emoções, esses sentimentos, né? Esse livro mesmo fala de inteligência emocional. Olha como ele reage sempre que ele é ranzinho. Olha como a nuvem dele fica. Ela veio bonitinha, não veio de presente para ele? Ó, quando ele era bebê. Ele que deixou ela cinza. A gente pode falar sobre coisas muito filosóficas com uma história dessas, viu, gente? Então, você tem que fazer isso de coração. Não se preocupe em decorar, se preocupe em fazer de coração. Isso é maravilhoso. Depois disso, o que eu gosto de fazer para treinar antes de apresentar? Pré-produção aqui, tá, gente? Leia em voz alta.
Você tem que ler em voz alta, porque quando você lê em voz alta, você percebe o seu tom, você percebe essas palavras-chave, se elas estão funcionando, você consegue ver a hora de interagir. De repente, eu acho melhor interagir nesse outro lugar, nessa outra hora, entendeu? Não posso, que pena. Mas, tem desconto quem é professor aqui no site da editora, tem 30% de desconto nos livros, viu? Tem um cupom, tem lá na página do Ciranda na Escola explicando sobre o desconto para professor. Então, quando você lê em voz alta, o que acontece? A sua voz é ouvida por você. Aí você tem a noção se a sua leitura está ralentada, se você precisa fazer mais rapidinho alguma parte, ou se você está lendo muito rápido, se você precisa pausar. Então, ler em voz alta é um exercício que a gente tem que fazer para conseguir entender esse lugar da mediação de leitura. Corpo ao mediar, os cuidados. Às vezes, eu estou aqui, é muito cômodo para mim fazer uma mediação para vocês e mostrar a ilustração. Quando eu estou fazendo isso na sala, pode ser um pouco mais desafiador, né? Porque as crianças estão longe e eu posso também não conseguir fazer que o livro, os detalhes da ilustração cheguem para eles. Então, é uma prática que eu vou me adaptar de acordo com a obra, certo? Então, por exemplo, qual é o cuidado com o corpo? Quando você fica assim, ó. Vou passar próximo, para todo mundo ver, ó. Não vi nada. A gente tem que ser preciso. Conseguem ver? Preciso. Quem está vendo, bate a mão na cabecinha. Quem não está vendo, bate a mão na cabecinha. Aí é o combinado que você faz. Tá? Seja preciso, né? Não, é uma coisa certa. No remoto a gente fala sobre a questão do ângulo, mas assim, quando você está com as crianças lá, se você fica muito longe, ó, não diz nada para vocês. Diz a ilustração? Não. Então, o que eu posso fazer? Ou se eu estou andando, né? Ou aquele pêndulo, né? Às vezes eu estou assim. Vocês iam morrer se eu fizesse com a mediação assim de TED. Às vezes a gente tem esses tiques, né, no corpo. Você tem que ter cuidado, tem que ter presença, né? A noção do espaço é muito importante para quando você está mediando. Você pode optar. Vou mostrar depois que terminar as ilustrações. Ou eu posso ampliar essa ilustração, ou eu posso, que se for possível que eles tenham um livro, eles vão ter e a gente vai fazer junto essa leitura. Ou a gente passa o livro para eles e volta para mim, continua. Vai ser um teste que eu vou fazer de acordo com o livro e com a minha turma. É muito relativo isso. Você vai ter que escolher o melhor jeito de fazer e descobrir. Porque, às vezes, tem livro que ajuda a gente. Vou mostrar para vocês. Conhecendo o livro. Ó, esse daqui é o livro que vocês adotaram. Doutor do Verde e o Planeta Paciente. Certo? Esse é um livro, brochura. Ó. Não é encadenado, sabe o que é encadenação? Igual caderno, certo? Não é capa dura, é um livro brochura. O livro brochura, ele vem com uma orelha, alguns não tem, mas esse tem, ó, orelha, que é para marcar a página, né, que você parou. Ele vem com uma guarda, o que é a guarda? É a parte de dentro da capa. Essa é a guarda desse.
Vamos ver a guarda do Dadó? É azul, ó. A orelha dele é a parte cinza. É azul. Essa aqui é a folha de rosto. A primeira folha do livro. Geralmente vem o título e o nome da autora e do ilustrador. Depois vem a ficha catalográfica. Isso significa a certidão de nascimento do livro. Quem escreveu, quem foi o bibliotecário que fez o código daqui, na biblioteca, tudo isso, tá tudo aqui. A editora que lançou o selo, o ano, o código e tal. A dedicatória, tem livro que tem livro que não tem. E depois que começa a história. Isso aqui a gente chama de página dupla. O que quer dizer para vocês? Que tem uma informação em 2 páginas. Tem texto aqui que continua, só que é uma informação só nas 2 páginas, certo? Quando eu estou fazendo a mediação, esse aqui é muito mais fácil, não é? Porque ó, ele é maior, a ilustração e tal. Tá vendo como ele é relativo? Só que pode ser que o livro não seja página dupla. Ó. Tudo isso aqui é página dupla. Ó. Mas tem uma parte aqui, eu acho que esse livro tem uma parte que acontece 2 coisas ao mesmo tempo. Aqui, ó. Não é página dupla. O que acontece quando não está a página dupla? A criança, ela vai ver primeiro aqui, o nosso olhar foi acostumado e é educado a ler primeiro aqui, depois fazer o olhar geral. Tanto que no jornal, se você for anunciar essa parte de baixo ou o verso da folha aqui, ele não é tão caro. Agora, para você anunciar aqui, ó, é o seu primeiro olhar. É a triangulação que a gente faz, inclusive, quando vai tirar foto. Se alguém tira foto, sabe desses 3 pontos. Então, aqui o que acontece? A criança está olhando aqui e a ação é aqui. Nesse livro não compromete, mas pode ser que comprometa a história. Então, esse estudo que você tem que fazer, você tem que prestar atenção até nisso. Se a página é dupla e se não é. O que você faz, Felipe, quando não é página dupla? Simples. Você pode pegar um papel neutro, deixar na página que não é dupla, fazer a mediação e mostrar, e depois você intercala. Resolveu o problema. Ou você vai fazer a mediação e depois você vai mostrar. Cada caso vai ser um caso. Por isso que o estudo da história, do livro, ele é tão importante. E esses cuidados com o corpo para que o livro chegue para a criança. A história tem que ser lida de uma forma emocionante, legal, gostosa, e vai chegar para ela de um jeito diferente. Por exemplo, quando é um bebê, ou uma criança menor, uma criança pequena, o virar, olha esse livro aqui, Tromba d'Água. A orelha dele, como é grandona. Igual a orelha de elefante, grande. Dá para ver o elefante inteiro quando abre. Ó. E a parte de trás, ó, geralmente, quando faz assim, ó, fica igual um pôster. O nome do livro é Tromba d'Água. Por dentro, na guarda, dá para vocês saber do que fala, né? Ó. Já te dá um spoiler, não dá? O que vocês acham que é? Dá para ver? Pelo nome, por essa guarda, chuva, muito bem. Isso aí. Chuva, fala sobre chuva. Quando eu vou fazer essa mediação, eu posso brincar com virar a página.
Olá, Binho. É verdade que o seu sonho é ser jardineiro? E por que ainda não é? Pelo menos já tentou? Ah, você se acha grande demais para cuidar de um jardim. Ó, grande, me dando a dica que é a palavra-chave. Já tentou fazer ginástica? Se eu esquecer de as crianças vão lembrar. E eu posso fazer eles fazerem junto comigo. E dieta? Já tentou? Ah, então vai desistir do seu sonho? Olha a carinha do Binho, gente. Será que ele vai desistir do sonho dele? Ah, isso não é justo, é? Vocês já desistiram do sonho de vocês alguma vez? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar o Binho? Vamos ver o que vai acontecer? Cabrum! Ouviu isso, Binho? Parece que vem uma tempestade por aí. Olha a lama descendo do morro! Corra, Binho! Ai, gente, o que será que vai acontecer? E agora? Olha lá, o jardim. Oh, oh. Oh, oh. Que beleza, Binho! Ai, o Binho é grandão, gente! O jardim está salvo! Ah, quem disse que você não pode cuidar de um jardim? Quer saber? Tromba d'água é com você mesmo. E ele cuida do jardim, mesmo sendo grandão e desengonçado. Olha só como a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? E aí esse virar a página pode ser uma brincadeira. Felipe, e qual é a dica que você daria, por exemplo, com os maiores do ensino médio? A gente faz mediação de leitura para essa faixa etária? Sim, podemos fazer. Sabe o que é mais legal quando a gente vai, além de fazer a mediação de leitura? Você saber escolher uma história atraente para a faixa etária. Ana Maria Machado, ela fala uma coisa muito legal, que ler é como namorar. Se você não está feliz com o namorado, você troca de namorado que fica tudo certo, não é? O livro é a mesma coisa. Se você não estiver feliz com o livro, você troca de livro que está tudo certo. Não tem problema nenhum. É igualzinho namorar. Então, você precisa entender um pouco do gosto do seu grupo, dos adolescentes, dos maiores, e começar a fazer aquela mediação com uma paisagem sonora digna. Vamos supor, vou indicar Pedro Malas Artes. Pedro Malas Artes é o nosso Carlitos, o nosso Charlie Chaplin, né? É o Jeca Tatu, um personagem que
fala sobre o caipirês, o que gosta de tirar vantagem. Às vezes ele se dá mal por causa disso. Então, pode ser que seja um título legal. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar uma moda de viola, só a modinha de fundo. Começo a ler a história. Naquele momento crucial, amanhã a gente termina. Ah, como assim amanhã? Amanhã a gente termina. Começa a criar expectativa. Gente, eu fiz isso várias vezes, deu muito certo. Às vezes com contos de terror. Eu começava a história no escuro, com vela, assim, com música bem assustadora. Na hora do tchananã, eu acendia tudo. Amanhã a gente termina. Não, por favor, não. Ah, gente, amanhã. E eu era firme, viu? Não deixava amanhã. Com os maiores também funciona. Você delimitar o tempo menor, o momento chave para você virar e deixa para depois. Porque a gente, por exemplo, a gente antigamente, agora não dá para falar muito disso, né? Mas tinha as novelas, né? Que a gente ficava no capítulo, quando o capítulo acabava, você, não acredito, acabou na melhor parte. Vou ter que esperar até amanhã. Isso acontece na série, quando você assiste uma série muito legal que não tem a próxima temporada, você fala, deixa eu pesquisar para ver se não cancelaram a minha série. Que saudade, que saco que eu acabei, por que eu assisti rápido? Porque a gente fica ansioso. Então, escolhendo a história e delimitando o tempo para ela acontecer, vai fazer com que eles queiram prestar atenção também. Claro que você, quando vai contar para um adolescente, você pode e deve. Aí, ó, eu também gosto de novela, Luiz. Eu amo, tô assistindo Tieta do Agreste, eu adoro. É de 89. É muito legal. Quando você, por exemplo, vai optar por quando você vai trabalhar com adolescente, com os maiores, eles também gostam da coisa lúdica. Mas o lúdico aqui, ele não é aquela coisa boba que a gente acha assim, vou fazer como se fosse para criança. Não, eu vou tentar trazer algo desse universo. Você colocar uma música de fundo, você já está sendo lúdica. Você escolher a palavra para ler com mais ênfase ou pausar, você está sendo lúdico, de acordo com a faixa etária daqueles que estão te ouvindo. Tá bom? Então, a gente precisa oferecer isso também para os maiores. E quanto melhor eu preparar o material, o livro que eu escolhi, mais gostosa, mais interativa vai ser a minha vivência com eles. Certo? Disse isso sobre o cuidado ao corpo, à voz, né? Que eu comentei com vocês para a gente não seguir essa linearidade, não deixar sempre assim a mesma coisa. Tem que ser uma coisa modulada. Às vezes a gente tem que falar baixinho. Às vezes a gente fala mais alto, fala mais devagar, fala com braveza, tenta interpretar as falas das personagens quando tem na narrativa. Isso tudo a gente pode fazer estudando o texto. Então, essa modulação de voz ela é importante para que quando você faça a mediação com os alunos, não fique aquela coisa monótona, senão vai dar sono e não vai ser gostoso. Por isso, ler em voz alta. Cuidado com a escuta, tá? Vamos sempre tentar essa caminho de modular. A música, não preciso nem dizer, né? Escolher uma música instrumental, pôs de fundo uma caixinha de som, você já traz um universo para sua história. É só você escolher a música certa. Quando eu li o da Dó com bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Me lembra a minha infância. Me lembra coisas da minha avó. Me lembra um cantor que eu gosto muito, que é o Milton Nascimento. Então, eu vou buscar isso dentro de mim. É o meu repertório. Lembra que eu falei no primeiro encontro a palavra referência? Quando eu venho dar um curso para vocês, eu não estou sozinho.
Eu tô com Manuel de Barros, eu tô com a minha avó Maria, eu tô com Cecília Meirelles, Liz Regina, eu tô com a minha mãe Efigênia, minha tia Branca, meu pai Celso, eu tô com o meu sobrinho João. Olha quantas pessoas formam essa pessoa que está aqui na frente de vocês dando esse curso. A Letícia, a Lucélia, a Luciana, a Daniele, a Rude, a Meire, a Luana, a Cris, a Kelly, a Rô, a Bruna, a Tânia, a Thaís, a Amanda. Todas vocês são uma infinidade de outras pessoas. E a gente precisa saber quem são essas pessoas, porque elas vão fazer parte desse momento. Eu escolhi uma música que tem tudo a ver com a história, porque eu gostava dessa música e eu já lembrava dela. Quando eu vou pesquisar no Google, músicas para crianças instrumental. Às vezes vem um monte de coisa que não me serve, eu fico ali um tempão procurando alguma que seja legal para aquela história, e eu esqueço de ouvir o que eu gosto, o que eu tenho dentro de mim. Peraí, primeira coisa, deixa eu ver se eu não conheço alguma música para essa história. Aí você traz a paisagem sonora e faz a mediação de leitura e arrasa, porque é muito gostoso fazer com essa caminha. É uma caminha para eles deitarem e ouvir essa história. É muito importante a gente ser fiel também àquele ritual. A mediação de leitura vai fazer parte do meu ritual de contação de histórias. Então, ora eu vou contar história, ora eu vou fazer mediação de leitura, tá bom? Eu vou escolher entre uma e outra. Então, eu preciso definir. E como que eu vou definir? Olhando a obra. Por exemplo, O Tromba d'Água é um livro que eu só faço mediação de leitura. Por quê? Percebe que o autor escreveu de um jeito diferente? Vou mostrar uma página para vocês. Olá, Binho. É verdade que o seu sonho é ser jardineiro? Quando você lê o livro, você conversa com o personagem, ele te responde. E por que ainda não é? Pelo menos já tentou? Ele está te respondendo, ó, como ele está triste. Ah, você se acha grande demais. Olha a carinha dele. Olha esse olhar, gente. A florzinha. Esse livro, ele traz a leitura como se você estivesse conversando com a personagem. É muito legal, né? Essa experiência. É uma experiência de leitura. Então, ele é mais legal fazer uma mediação. Eu posso contar a história de um elefantinho que chamava Binho e que tinha um sonho de ser jardineiro e que achava que não podia, tinha feito de tudo, até que um dia cai uma chuva, desce a lama do morro e ele protege o jardim e descobre que o tamanho dele é legal para proteger o jardim. Posso, mas não vai ter a experiência da leitura que esse livro proporciona. Então, eu vou escolher de acordo com a história se eu quero mediar ou se eu quero contar, certo? Então, essa mediação ou essa contação, ela vai fazer parte de um ritual, de uma brincadeira de contar a história. E nesse momento eu vou tirar meu avental de professora, de coordenadora, de diretora, de mãe, de filha, para ser a contadora de histórias, ou o contador de histórias, tá bom? Eu não vou ser a proletice. Eu não vou ser a Prolce, não, sabe? Não vou ser a Cat, não. Eu vou ser a contadora de história, que aí tudo pode acontecer. Depois, você fez o seu ritual de histórias, você pode trazer aquilo que a gente conversou, do acreditar. O que é o acreditar? É você colocar todas as suas fichas naquele livro, naquela história que você está lendo, que você está mediando. Você tem que acreditar nesse personagem, nesse Binho. Você tem que acreditar no Dadó. Se você não acreditar, você não vai passar com emoção, com verdade,
como a gente conversou, a mesma coisa da arte de contar história, tá? A gente só vai passar isso com verdade, com afeto, quando eu acreditar. Por isso que é tão importante que a história me escolha. Porque se for um livro aleatório, que eu peguei de qualquer hora para fazer, pode ser que aquela história nem converse comigo e eu não aproveite. Se eu não aproveitar, gente, as crianças também não vão aproveitar. Tenho certeza disso. Se não tiver gostoso para você preparar essa história, contar ela ou fazer a mediação, ela não vai ser gostoso para as crianças, para os seus ouvintes. Então é melhor que você troque de história. Como a gente troca de namorado quando não está dando certo, entendeu? Você troca. Troca de história, troca de livro. Esse compromisso, às vezes, tem umas coisas muito assim, né? Quando a gente está no ambiente educacional também, é bem recorrente. Ah, tem o livro que você vai trabalhar, e às vezes você não curte aquele livro. Que tal trazer coisas suas para aquele livro, para aquela história? Ou adaptá-la? Ou sugerir uma nova? Ou fazer algo com essa história e contar uma outra que complemente aquele tema? Tudo é uma questão de sugestão, de postura ao você falar. Claro que se você tem um livro que precisa cumprir ali por uma questão literária e você não gosta daquele livro, se você chegar com muita rispidez, com muita petulância, mas esse livro não é bom, esse livro é assim, esse livro é assado, você não vai conseguir ir muito longe. É muito mais fácil você acolher e falar, olha, bacana, mas existe essa possibilidade, eu pensei desse jeito. Eu acho que aquilo que o profeta José da Trina, né? Gentileza, profeta Gentileza escreveu, é muito verdade. Gentileza gera gentileza. Com jeitinho, com gentileza, você consegue dar uma volta naquela situação que pode fazer com que você não curta o momento, nem as crianças, e que você traga algo teu ali. Quando vocês precisarem, por exemplo, de indicações, eu preciso trabalhar sobre o tema alimentação, eu preciso trabalhar higiene, eu preciso trabalhar suicídio. Eu quero fazer o quê? Contar uma história, mediar uma leitura. Perfeito. Lembra que eu falei no primeiro encontro? Não existe tema nesse universo que não dê para se trabalhar com uma boa história. Aí o que você vai fazer? Suicídio é um tema difícil para falar para adolescente. Aí eu vou colocar assim no Google. Histórias de suicídio para adolescentes. Vai vir um monte de coisa horrível. Vai ser muito difícil. É muito mais gostoso você perguntar para sua colega, para outra pro, para a bibliotecária, para os contadores de histórias, para as pessoas na editora, porque você vai ter muito mais referência do que se você buscar na internet. Eu me disponho sempre a ajudar vocês a indicar alguma coisa, falar alguma obra, porque aquele ditado que dizem que quando morre um contador de histórias ou um professor, né, morre, enterra-se uma biblioteca com eles. E isso é muito verdadeiro, né? Porque são muitas histórias que às vezes vão dormir ali ou pousar em outro lugar, mas que elas nunca vão deixar de existir. Então, para mim, a melhor e maior referência para ajudar em qualquer tema é a humana, são as pessoas. Sempre vai ter alguém que vai conhecer uma história que fala daquilo. É só você parar, olhar e pensar um pouquinho. Às vezes está até dentro de você. Certo? Dito tudo isso que eu disse aqui para vocês, eu gostaria de abrir para um bate-papo, uma rodada de perguntas. A gente tem alguns minutinhos ou alguns comentários que vocês queiram fazer para a gente trocar um pouquinho mais de informação antes de acabar, porque sexta-feira é o nosso último encontro. Então, de repente, sobre esse tema ou sobre o encontro de segunda que vocês queiram perguntar ou comentar, essa é a hora. Vamos lá? Quem começa? Pode escrever que eu respondo se tiver vergonha de abrir o microfone. Ninguém.
Pro, eu achei muito interessante essa parte de colocar a identidade, né? Colocar a nossa cara também na história, né? Isso desperta ainda mais, né, a curiosidade, né? E isso também no final, né? Essa expectativa do final que eles ficam assim, olha, de repente a gente contar a história e deixar, olha, para agora, né? Continuo na próxima aula. Eu acho que isso aqui também é um grande incentivo, né? Um grande estímulo para eles. Sim, Bru. Eles ficam loucos de ansiedade, mas a gente tem que trabalhar a ansiedade, porque nós estamos ficando doentes por conta da ansiedade, né? E a gente tem que estimular isso dentro da escola também, sabia? As coisas no seu tempo. É muito importante. Fazer isso com a história é muito legal, Bru, você vai ver. Experimenta. Eu acho que você vai ter uma boa experiência com relação a isso. Muito obrigado pela sua participação, viu? Alguém mais quer comentar ou fazer alguma pergunta? Pedir alguma dica? Compartilhar alguma dor? Alguma coisa que fez que não deu certo, ou que fez e que deu certo? Se não, falo e vocês ficam só ouvindo. Pro, eu tenho um comentário. Pois não. Essa questão do Xi, dele abaixar a frequência cardíaca, né, da criançada para a galera prestar atenção, eu lembro muito da época quando eu comecei a fazer teatro na escola e a gente fazia muitos gestos, né, junto com o Xi, né, esse fechamento do círculo, juntar a mão na frente, é automático. Se a pessoa não estava te ouvindo, ela via o gesticular das mãos e aí já parava para prestar atenção e, consequentemente, já ficava quieta, aí via todo mundo quieto, e aí a gente prestava atenção na professora, passando atividade, ou mesmo essa questão de fazer um aquecimento com isso, né? Usar o Qi como uma forma de aquecimento. Eu acho muito, muito bacana e, realmente, para a criançada funciona bastante. Funciona muito, Bia. Vou te chamar de Bia, tá, Beatriz? Tudo bem. E é uma coisa muito especial porque você está começando a pedir com amor o silêncio, né? Pelo lado do afeto. Sim. Isso faz toda a diferença na vida deles. Porque, gente, imagina vocês. Estamos, né, passou de 1 ano a pandemia. As crianças, elas vão voltar para nós quando tiver tudo meio que o que é o novo normal. São crianças que não contaram segredos umas para as outras, não socializaram, que muitas vezes em casa os pais não tiveram tanta paciência para ensinar. São crianças que vão vir com algumas dificuldades, com um pouco de preguiça e com sentimentos muito confusos. Crianças que perderam familiares, crianças que perderam inclusive a mãe, ou o pai, ou um irmão, um avô, alguém próximo a elas, ou amigos. Então, será que a gente não vai precisar olhar um pouco mais para esse momento? Olha que providencial vocês fazerem um curso de contação de histórias. Nesse momento de, poxa, é muito importante trabalhar o conteúdo, sim, mas eu preciso tirar um pouquinho do meu tempo para contar uma história, para dar um pouco de carinho, para fazer com que seja pelo caminho do afeto, da generosidade, da gentileza, porque a nossa humanidade está doente. E para mim, aqui no Brasil, os contadores de histórias, eles voltou forte a partir dos anos de 98 para cá, que começou o primeiro festival de contação de histórias lá em BH, e aí começou a se investigar e falar sobre isso, porque até então todo mundo contava histórias, só que não existia essa coisa da profissão contador de histórias. Eram os mais velhos, os avós, um pai, uma mãe, uma professora. Hoje existe curso de pós-graduação. Eu fiz um curso de 2 anos, de mais de 800 horas, que era presencial, para falar sobre contação de histórias. Então, o que faz isso ser tão importante hoje você ir num SESC ver uma contação de história?
a importância da gente ser um pouco mais humano, da gente ser um pouco mais presente. E não é à toa que nós estamos aqui, que o colégio promoveu isso para vocês, né? Que a gente consiga ter esse caminho. Ó, o relato da Beatriz marcou ela, quando ela ainda era uma estudante, né? Então, isso é muito especial. Vamos pensar nesse caminho e tentar ressignificar esse lugar das histórias dentro de nós. O que você diz é muito pontual, né, com relação ao novo normal. Eu não sei se todos têm acesso, mas tem uma série da HBO chamada Years and Years. E fala sobre o mundo, né, o mundo atual, sobre a tecnologia. E por incrível que pareça, a profissão que faz mais sucesso diante de todo mundo tecnológico é de contadora de história. Então, existe uma mulher negra, né, que trabalha num campo de refugiados, e a função dela é contar histórias. Então, diante de toda a tecnologia, de todo o controle tecnológico, as pessoas se reúnem todas as noites em volta dessa personagem para ouvir histórias. Ai, que lindo. Então, Compartilha o nome aqui, Kelly, para eu ouvir, para eu assistir. Compartilhe, sim, eu vou escrever aqui no chat. Então, quem tiver a oportunidade, eu não sei qual que é precisamente o episódio, mas quem puder assistir, é muito bacana. Isso é muito especial que você contribuiu e essas referências ajudam muito. O Lewis Carroll, não sei se você falar o nome dele, talvez tenha até algum professor ou professora de inglês aqui que queira me matar agora, Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. E ele tem uma frase que diz assim: contar histórias é dar um presente de amor. E é realmente isso, é dar um presente de amor para as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão ali com a gente, né? Eu gosto muito, muito, muito. Para mim é o que mais me move como ser humano. Muito obrigado, Kelly, pela sua contribuição. Imagina, eu agradeço. Quem mais quer falar ou perguntar alguma coisa? Nós estamos quietinhos hoje, né? Felipe, boa tarde. Oi, Rô. Tudo certo? Assim, a gente vê a carinha das meninas, elas estão assim anestesiadas. Às vezes não é que não tem nem dúvida, é que elas estão anotando tanto, estou vendo durante a sua fala, elas estão anotando, que com certeza a cabecinha delas já está cheia de ideias. E para nós que temos aí um tempinho aí de profissão, a gente percebe como a gente aprende com elas também, né? Às vezes vem um comentário que a gente nunca tinha pensado, né, Felipe? E assim, eu acho que você está instigando essas mediadoras, não só contadoras, mas mediadoras aí de leitura. Parabéns, hoje foi assim encantador. Que bom, Rô. Fico feliz de ouvir isso, que eu preparo com muito carinho esses encontros. Para mim é muito especial e importante estar aqui. Eu deixei de atuar com as crianças quando eu vim trabalhar na editora, com esse intuito de fomentar outras pessoas que consigam fazer a ponta ali comigo. Porque quanto mais contadores de histórias a gente tiver nesse planeta, melhor vai ser. Eu acredito muito nisso. E todos nós somos contadoras, contadores. A gente só precisa ter esse despertar. É um encantar, né? É o que a gente busca diariamente na nossa profissão. É muito bonito ser professora, ser professor. É muito nobre e não é valorizado como poderia ser. Mas a gente sabe da importância e do valor que isso tem para nós, né? Então, agradeço muito o encontro com vocês hoje. Foi muito especial. Na sexta, espero encontrá-las novamente
né? Na sexta-feira vocês vão conhecer também a minha história. Eu sou escritora, eu tenho um livro pela editora e eu quero mostrar para vocês. O nome do livro é Pedra. Na sexta que a gente vai falar sobre arte de contar histórias no ambiente remoto, como a gente pode transformar a tecnologia ao nosso favor. Eu vou mostrar também a minha história, o meu livro para vocês, tá bom? Gratidão imensa. Antes de encerrarmos, duas coisas. Primeiro, vou dar um spoiler para quem perguntou aí no chat sobre o livro. Então, quem não participem todas, convidem aí as amigas que não puderam estar presentes hoje, porque na sexta-feira teremos surpresas. E não esqueçam, gente, de já fazer a inscrição, porque o Simpla fecha a inscrição meia hora antes. Aí depois o pessoal fala assim, eu não recebi meu certificado. Só está recebendo certificado do Felipe, quem fez a inscrição e está entrando na live. Eu já disparei 35 certificados na segunda-feira. E hoje mais 35, Felipe. Opa! Então, assim, pessoal, vai concorrer ao que vai acontecer, vai participar quem estiver presente na sexta. Então, sejam pontuais, sejam presentes, entendeu? Entenderam? Não faltem. E não esqueça de preencher aí o formulário que a Rô mencionou, tá? E pedir para vocês mais uma vez abrirem as câmeras para que possamos fazer aquela fotinho linda da tarde de hoje. Felipe, com novos baianos. Com novos baianos. Mais uma vez, gratidão por compartilhar conosco esse momento lindo. Olha lá, estou tirando a primeira. Ai, Rô, você é demais. Agora eu vou para a segunda tela. Espera aí que a Jéssica não saiu na primeira foto. Agora a Giovana Teixeira também está com a câmera desligada, perdeu a foto. A Giovana. Aqui, a segunda foto, deixa eu ver. Quem tiver com a câmera fechada não vai concorrer no sorteio, hein? A Heloísa e a Daniela estão com a câmera fechada, vão perder a foto. Pronto, saíram lindas. Felipe, nós estamos fazendo um book aí para te mandar, tá? Oba, vou esperar, viu? Quero o contato de vocês. Felipe, muito obrigada, meu querido. Você é um ser de luz que tem iluminado nossas tardes. Gratidão, viu? Muito obrigada por estar conosco. Gratidão minha. Beijo, gente. Obrigada, até sexta. Tchau. Tchau, Até beijão. sexta. Tchau. Tchau, obrigada. Vi o sapo na lagoa, entrei nessa que é boa. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom.